Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e eu estou com vocês para mais uma videoaula. Hoje, para continuarmos a estudar o Código de Ética dos Servidores do IBGE. Estamos aí há alguns dias nos preparando para a prova do concurso do IBGE que cobra ética no serviço público. Então quero dar as boas-vindas a todos que estão participando. Quero dar uma boas-vindas especial para quem nos assiste ao vivo, a galera que está aí no chat acompanhando esta aula ao vivo. Seja muito bem-vindo. Já vai falando para a gente aí qual a tua cidade, de onde você é. Quero saber quem é você e quero ver até onde nossas aulas estão chegando. Graças à credibilidade que vocês têm nos dado, graças à confiança no nosso trabalho, a gente tem conseguido expandir nossas aulas aí e compartilhar conhecimento para essa prova para muita gente gratuitamente aqui no nosso canal do YouTube, ok? Quem está chegando pela primeira vez, para não perder nenhum conteúdo, nenhuma aula e ficar por dentro de tudo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. Assim você vai ficar antenado em todas as aulas e vai poder se preparar bem melhor para a sua prova, ok? Este arquivo que estudaremos, ele está disponível em PDF aqui na descrição do vídeo, se você quiser baixar, mas também pode acompanhar na tela. Mas necessariamente tenha uma caneta, um papel, um caderninho para você anotar aquilo que eu falar, porque na verdade quando a gente estuda esse material, eu não vou explicar o material, eu vou estudar esse material à luz de concurso. Então, vocês não têm que aprender aqui as regras de boa convivência do IBGE, nem o Código de Ética. O que vocês têm que conseguir é descobrir como responder questões desse conteúdo. Então, o que eu vou indicar aqui são questões. Olha, isso vira questão, isso você tem que marcar, porque o seu foco é responder questões desse assunto. E, consequentemente, você vai aprender as regras e também fazer um estudo, ver uma explicação. Mas o objetivo principal é preparar você para responder questões deste documento na prova. Vamos lá para o material. A gente está estudando as regras deontológicas. O que são regras deontológicas? Regras deontológicas são como um tratado da boa moral e convivência. São regras relacionadas à ética, à moral, ao que é correto. Nós estudamos ontem a apresentação, introdução e até a regra de número 3. Continuaremos agora na regra de número 4. Vamos lá. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito. Então, vamos lá. A remuneração do servidor público, que é o servidor público? Alguém que trabalha em cargos do poder público, da administração, do poder executivo, legislativo, judiciário, alguém que trabalha em uma função em um cargo público. A remuneração do servidor público ela é custeada por impostos, que são recolhidos de todas as pessoas do Brasil, inclusive do próprio servidor. Então, exatamente por ser um serviço que é custeado por um recurso do povo, isso exige do servidor como contrapartida que a moralidade administrativa se integre ao direito. Moralidade está relacionado à moral, os preceitos da moral, da ética, do que é correto. Então, é necessário que a moralidade administrativa se integre no direito. Então, estamos aí falando da área do direito, da área de justiça, da área de julgar aquilo que é correto ou errado. Então, a moralidade tem que se integrar no direito. E de que maneira a moralidade vai se integrar no direito? Vai se integrar como um elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade. Ou seja, a moralidade administrativa vai se integrar no direito como um elemento indissociável da aplicação e finalidade. Então, vamos fazer um desenho aqui para ver se a gente consegue visualizar melhor, ok? Então, nós temos aqui o direito. Temos essa bolha aqui que representa o direito. Vou fazer um desenho melhor. Direito.
Eu preciso que a moralidade administrativa se integre ao direito. Então, vamos lá. Vamos colocar casadinho aqui. Dá para me escrever com a caneta de outra cor. Moralidade administrativa. Então é preciso que a moralidade administrativa se integre ao direito e como elemento indissociável da aplicação e da finalidade do direito. Então vamos lá. A moralidade administrativa tem que se integrar ao direito como um elemento indissociável da sua aplicação e da sua finalidade. Vamos escrever aplicação e finalidade. Ou seja, a moralidade administrativa tem que se integrar à aplicação do direito e à finalidade do direito, que é fazer com que as coisas aconteçam corretamente. Então, a moralidade administrativa ela vai se integrar ao direito e ela vai estar de forma indissociável. O que é indissociável? Que não pode ser desassociada, que não pode se separar da aplicação do direito, ou seja, da aplicação do fazer o que é correto, de fazer aquilo que é justo, e também não pode se separar da finalidade, que é fazer a justiça. Dessa forma, a moralidade administrativa vai se erguer, vai surgir, consequentemente, como um fator de legalidade, ou seja, isso vai culminar para que a moralidade administrativa também seja um fator legal, ou seja, pela lei, tem-se que ter moralidade administrativa. Esse parágrafo aqui ele é um pouco complexo, ok? Então, a remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos por todos. Por isso, em contrapartida, exige-se que a moralidade administrativa, ou seja, que a moral num trabalho administrativo, que o fazer correto, agir por ética, se integre ao direito como um elemento indissociável da aplicação e da finalidade do direito, e dessa forma a moralidade administrativa vai surgir, vai se erguer como um fator legal, ou seja, está dentro da lei. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. O bem-estar de um cidadão é algo que ele busca e que toda a administração pública deve trabalhar para isso. Então, tem-se o bem-estar. Agora, vamos fazer um acréscimo ao seu bem-estar, algo a mais. Ou seja, o trabalho desenvolvido pelo servidor público diante de uma comunidade é um acréscimo ao próprio bem-estar, porque ele pode trabalhar para o povo, ele pode trabalhar pela população. A gente também está romantizando tanto o serviço público, mas eu sou funcionário público, sou professor da rede pública, eu não tenho que reclamar disso. Eu, sinceramente, embora assim, não seja totalmente um mar de rosas o serviço público, eu sou muito feliz servindo a população. Eu, Davi, sou muito feliz com meus alunos, podendo trabalhar com eles em sala de aula, e eu sou feliz em ser servidor público. Mas esse documento aqui, ele fala muito bem disso, sabe? Porque o trabalho que o servidor público desenvolve diante de uma comunidade, isso é um acréscimo para o próprio bem-estar. Já que, como um cidadão integrante dessa sociedade, o êxito do trabalho que ele faz pode ser o seu maior patrimônio, ou seja, como um cidadão, o êxito do seu trabalho público é o seu maior patrimônio, ou seja, ele é um cidadão em comunidade que contribui para o bem daquela comunidade. Olha que bacana. Então, deixa eu só ler aqui, porque eu acabei não lendo todo e é importante a leitura. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado seu maior patrimônio. Então, de acordo com o material, o que pode ser considerado o maior patrimônio
de um servidor público? O êxito do seu trabalho, ok? O que pode ser considerado o maior patrimônio do servidor público? O êxito de seu trabalho. Vamos agora para a regra de número 6. Pronto, vamos lá. Quem está chegando agora na nossa aula, seja muito bem-vindo, ok? E quem já está ligado, não deixe de dar um like no vídeo, porque assim você ajuda o nosso canal e o YouTube compartilha. Tô vendo que nossas aulas estão bombando aí no YouTube, a galera que está pesquisando sobre IBGE, mas é graças a você que está assistindo e curte esse vídeo, isso nos ajuda muito. Vamos lá. A função pública deve ser tida como exercício profissional. Função pública é uma função de trabalho, um cargo, uma função ali que trabalha para o povo, para a população. Ela precisa ser entendida como exercício profissional, ou eu exerço a minha profissão servindo o público, ok? Servindo a população. Ou seja, a função pública, o servir o povo, a população, é um exercício profissional. Portanto, o exercício profissional na função pública se integra na vida particular de cada servidor público. Então, como é o exercício da sua profissão, a função pública ela está integrada, inclusive, na sua vida particular. É indissociável. Você tem sua vida particular, trabalho, vida pessoal, mas é impossível você trabalhar na função pública, atendendo o povo, trabalhando para o bem-estar da população, se isso não estar associado à sua vida, à sua postura, à sua conduta, à sua vida particular. Então, querendo ou não, isso está associado e está integrado à sua vida pessoal, à sua vida particular. Assim, olha só, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescentar ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Isso aqui é muito importante, tá? Presta atenção nisso aqui, porque eu acho muito relevante a gente prestar atenção aqui. Os atos e fatos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescentar ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Olha só. Aquilo que você faz, a forma como você age, isso pode acrescentar ou diminuir no conceito que tem-se sobre você enquanto profissional? É verdade. Mas, professor Davi, uma coisa não tem a ver com a outra. Tem sim. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui no meu estado, Espírito Santo. Eu não estou julgando o mérito da questão, tampouco falando que ela estava errada ou certa. Ela foi imunizada. E nos stories do Instagram, ela chegou a comentar que estava imunizando porque ela precisava de liberação, falando que se não houvesse uma eficácia tão grande naquele imunizante, não era tão bom, algo desse sentido, não sei se vocês viram. Então essa enfermeira relatou algumas situações no seu Instagram pessoal, mas parece que ela foi demitida do seu cargo público porque os atos na vida pessoal e privada dela repercutiram negativamente, diminuíram o conceito da sua vida funcional. E existem vários outros relatos de pessoas que perdem o emprego ou comprometem o conceito da sua vida funcional por conta de atos da vida particular, entendeu? Então, embora a gente queira separar e haja um respeito em relação às escolhas pessoais da pessoa, nunca se esqueça que sua conduta, seus atos, aquilo que você faz, pode acrescentar, mas também pode diminuir no conceito que se tem da tua vida funcional, ok? Vamos então para a regra de número 7. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ele divulga dados, todo mundo sabe disso. E esses dados são públicos. Nós, enquanto população, pagamos os nossos impostos para que essas informações sejam públicas e também nos informem do nosso país, sobre como vivemos. E todo servidor público ele não pode negar nenhuma informação que é informação pública. Mas existem casos que ele pode negar. Não que ele pode negar, ele pode deixar de informar, porque as informações podem ser sigilosas em determinado momento. Vamos saber quando. Olha só. Salvo os casos de segurança nacional,
investigações policiais ou interesse superior do Estado, do governo, né, e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarados sigilosos, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade. Então, a publicidade, divulgar, publicizar os atos administrativos são requisitos de eficácia e moralidade. Então, os requisitos para algo ser considerado eficaz e moral. Então, o trabalho do IBGE é eficaz, o trabalho do IBGE é moral, ele considera o princípio da moralidade. Um requisito para isso ser considerado é a publicidade de qualquer ato administrativo. Então, faz parte do Código de Ética, como estamos vendo, dos objetivos do IBGE, divulgar todas as informações e atos administrativos, exceto os casos de segurança nacional, investigações da polícia, interesse superior do governo, da administração, que previamente são declarados sigilosos na força da lei. E a publicidade de qualquer ato é um requisito para que aquilo seja eficaz e seja moral. Ensejando, ou seja, fazendo com que, palavra difícil, né? A gente vai lidar com muita palavra complexa. Fazendo com que a omissão desses dados vai provocar um comprometimento ético contra o bem comum. Ou seja, se os dados públicos forem omitidos, estará comprometendo a ética e o bem comum. Imputável a quem negar. O que é imputável? Que é passível de pena, de ser condenado, indiciado. Então, ele pode receber uma pena se negar a publicação, a publicização desses dados. Entretanto, os dados individuais das pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos, que são aqueles dados colhidos na sua casa. Os dados gerais são públicos, todas as pessoas podem acessar e é direito da população. E se algum servidor do IBGE não fizer, ele pode ser imputado por negar esses dados. Mas os nossos dados pessoais, aí não. Aí ninguém pode saber, ninguém pode ficar. São dados exclusivos do IBGE. Ademais, leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos no intuito devem ser de conhecimento público. Todas as leis, todo o trabalho deve ser de conhecimento público, exceto esses casos. E isso aqui, como está falando de algumas restrições, eu quero que vocês anotem por conta de ser uma questão. Por exemplo, leis, vamos lá para o finalzinho. Leis, deixa eu limpar a página aqui para ficar mais fácil. Questão. Leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatísticos e cartográficos no Instituto devem ser de conhecimento público, ok? A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum. Salvo que casos? Então, em que casos poderão ser sigilosos esses dados? Caso de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública. Nós temos aí 3 situações que podem se tornar 4, interesse superior do Estado e interesse superior da administração pública. Então, pode se tornar 4 elementos e virar uma questão que vai perguntar, exceto, qual que não vai estar. Então, muita atenção. São realmente complicados de analisar porque são leituras complexas, ok? Só finalizando aqui, salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado da administração pública, a serem preservados em processo previamente declarados sigilosos, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar.
Entretanto, os dados individuais de pessoas físicas ou jurídicas coletados pelo IBGE são estritamente confidenciais e exclusivamente utilizados para fins estatísticos. Ademais, leis, regulamentos e medidas que regem a operação dos sistemas estatístico e cartográfico no Instituto devem ser de conhecimento público, ok? Vamos então para a regra de número 8, ok? Vamos lá. Toda pessoa tem direito à verdade. A gente não está falando ali do direito de acesso à informação, de saber de tudo. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la, ou falseá-la, ou tentar modificar a verdade para ela se tornar falsa, ainda que essa verdade seja contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Essa frase aqui é muito importante. Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Todas as pessoas têm direito à verdade. Nenhum Estado aqui é governo, está em E maiúsculo, pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro. Nenhum governo, nenhuma nação, nenhum povo pode crescer ou se estabilizar em cima da corrupção, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Então, nenhum Estado pode crescer ou se estabilizar em cima da falta de verdade. A verdade é fator principal para a construção, para crescimento e estabilização de uma nação. Vamos para o ponto de número 9. Vamos falar agora da gentileza. Gentileza gera gentileza. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Esforço pela disciplina é esforçar-se cotidianamente, continuamente, seguindo todas as regras para o bem do serviço público. Então, assim, se a gente for falar de caracterização do esforço pela disciplina, o que caracteriza o esforço pela disciplina? Cortesia, boa vontade, cuidado e o tempo dedicado ao serviço. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 elementos. Mais uma questão que pode cair na tua prova, ok? Cortesia, boa vontade, cuidado, o tempo dedicado ao serviço público caracteriza um esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Então, ninguém pode ser maltratado por nenhum servidor público, nem mesmo um servidor público ser maltratado. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe um dano moral. Então, se você trata mal uma pessoa que paga seus impostos, e você, servidor do IBGE, trata mal uma pessoa que paga seus impostos, você está causando-lhe um dano moral, exatamente. Mas, da mesma forma, você pode causar dano a bens, a patrimônio público, a bens materiais, quando você deteriora o material, quando você descuida do material ou tem má vontade para conservar o material. E isso não é uma ofensa só para aquele material. E também não é uma ofensa para o governo, para o patrimônio do governo que você está deteriorando, mas você ofende a inteligência, o tempo e o trabalho de quem elaborou, de quem construiu aquele equipamento. Ok? Então, gentileza gera gentileza, seja gentil e cortês enquanto funcionário do IBGE e enquanto cidadão, porque isso aqui é dica para a vida, não só para o IBGE. Vamos lá. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço,
não caracteriza apenas atitude contra a ética. Então vamos lá, a gente está falando aqui, porque eu vou passar para outra página. Se você, servidor público, no âmbito da tua função e da tua competência, você deixar qualquer pessoa esperando solução que compete a você e permitir que se forme fila ou qualquer outro tipo de atraso na prestação do serviço que você faz, isso não se caracteriza somente como atitude contra a ética. É um ato contra a ética ou um ato de desumanidade, mas também um grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Você provoca um grave dano moral aos usuários do serviço público quando você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer, fica juntando muito trabalho, deixa de atender, acumula o trabalho, dá fila. Então não é somente uma atitude contra a ética ou um ato de desumanidade, não é só isso, mas é principalmente um grave dano moral aos usuários do serviço público. Então, se perguntarem assim, o que pode causar um grave dano moral aos usuários do serviço público? Deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço. Tá pegando pesado aqui o regimento, tá? Então, vamos ter cuidado com a prestação do nosso serviço, porque se somos servidores públicos, devemos agilidade, praticidade e resultados no serviço que exercemos. Continuando. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando uma conduta negligente, ou seja, uma conduta descuidada. Sempre estar atento às ordens legais dos superiores. Por que ordens legais? Ordens que sejam dentro da lei. Se o superior mandar você fazer uma coisa errada, você não vai fazer. Isso é interessante, ordens legais. Lembra dessa palavra, porque pode ter uma pergunta, uma pegadinha. Qualquer ordem, independente de natureza de seus superiores? Não, somente ordens legais, que sejam de acordo com a legalidade. Cuidando para o cumprimento de cada lei e, assim, evitando ter uma conduta desleal, uma conduta errada. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios, ou seja, acumulou muita coisa que era de uma função para outra, deixou de fazer, foi desviando a função ali, as atividades para outros fins, tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública. Então, muito cuidado. Repetir erros no trabalho, desviar-se daquilo que o seu superior te indicou, ter descaso com aquilo, pode se caracterizar imprudência no desempenho da sua função. Ok? Isso aqui caracteriza-se imprudência no desempenho da função. Repetidos erros, descaso e acúmulo de desvios. Vamos para o próximo. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem nas relações humanas. Então, você não pode faltar injustificadamente, você servidor do IBGE, porque quando você o faz, isso é um fator de desmoralização para o serviço público. E isso vai levar a desordens, vai desorganizar o trabalho, vai desestabilizar as relações humanas no ambiente de trabalho. Então, as ausências não podem acontecer de forma injustificada. Quando acontecer, somente através de justificativa. Vamos aqui para a nossa última regra deontológica. Olha o tamanho, ela é grandona. Vou diminuir aqui para vocês verem. Eu vou por partes. É bom fazer uma leitura geral, mas aqui, se a gente for ficar lendo tudo, vai ficar muito confuso. Eu vou por partes, depois a gente faz a leitura geral. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando os seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e engrandecimento da nação. Ou seja, um bom funcionário, ele faz com que a nação cresça e engrandeça.
Então, se você quer ser servidor do IBGE, prepare-se para trabalhar em harmonia com a estrutura organizacional, respeitar os colegas e colaborar com todos, e também para receber colaboração. Vamos lá, deixa eu mudar de cor aqui. O caráter colaborativo e participativo deve estar presente nas atividades estatísticas e cartográficas, privilegiando-se, assim, um contato estreito e harmonioso entre ambas as atividades. Contato essencial para melhorar a qualidade, comparabilidade e coerência dos dados produzidos. Então, quando você trabalha, colabora e andam em harmonia todos os setores lá do IBGE, você vai contribuir para melhorar a qualidade, a comparabilidade e a coerência desses dados, ou seja, os dados são confiáveis, são coerentes, se a gente comparar vai dar tudo certo. Esse espírito colaborativo e participativo deve estender-se à coordenação dos sistemas estatísticos e cartográficos nacionais de responsabilidade do IBGE. Então, tudo que a gente está falando aqui da importância da colaboração também serve para a coordenação do sistema do IBGE, do sistema estatístico, sistema de mapas, de delineamento, de desenho. Portanto, compete ao Instituto propor, discutir e estabelecer, em conjunto com as demais instituições nacionais, ou seja, o IBGE tem que trabalhar com as outras instituições nacionais, diretrizes, planos e programas para a produção estatística e cartográfica, ou seja, para que os resultados sejam comparáveis, sejam coerentes e tenham qualidade, o Instituto deve discutir e propor relações com outros institutos nacionais para produzir resultados estatísticos e cartográficos com qualidade. Um processo que deve irradiar-se à esfera internacional, ou seja, e esse processo de qualidade, de elaboração de dados, deve ser um processo que vai irradiar, ou seja, a luz dele vai ser vista internacionalmente, especialmente na colaboração bilateral e multilateral, ou seja, a fim de melhorar as informações estatísticas e geocientíficas oficiais em todos os países. Então vamos lá. O desenvolvimento de ações estatísticas e cartográficas do IBGE deve também ser discutido e através de colaborações com outras instituições, através de diretrizes, através de planos e programas, para que produzam-se relatórios e resultados estatísticos e cartográficos com qualidade. E essa qualidade, ela deve se irradiar à esfera internacional, deve brilhar até fora do país, a cooperação entre as instituições nacionais. E isso deve irradiar especialmente na cooperação bilateral e multilateral. O que é bilateral? Com um país, o Brasil e outro país, com os Estados Unidos, com a China, com a Rússia, com o México, uma relação bilateral, e também relações de cooperação multilateral, que não envolve só um país, envolve vários países. Por exemplo, através da ONU, através da OMS, através de outras organizações e também diretamente com outros países. Então, que esses resultados reflitam até na cooperação e coordenação com outros países para que melhore as informações estatísticas e geocientíficas oficiais em todos os países, que as informações obtidas no Brasil colaborem para melhores resultados em outros países, por meio da utilização de conceitos, classificações e métodos que promovam a coerência e a eficácia entre os diversos sistemas estatísticos e cartográficos espalhados pelo mundo. Estamos em um período que tem se feito algumas pesquisas em vários países sobre taxas de contaminação, sobre taxa de propagação de algumas determinadas doenças, que eu não posso citar o nome para o YouTube não boicotar meu vídeo, mas vocês entenderam o que eu quis falar. Então tem se feito pesquisas. As pesquisas que são feitas, por exemplo, quantas pessoas já tiveram contato com isso, quantas pessoas já curaram-se disso, e tal. Esses dados estatísticos são dados que auxiliam vários outros sistemas e institutos em todo o mundo. Então, a ideia aqui que a gente quer falar é que o trabalho do IBGE deve ter uma lisura tal qual que isso venha espalhar-se pelo mundo de forma positiva e que os resultados da nossa pesquisa também sejam resultados de
de uma ação nacional, mas que favoreça uma cooperação bilateral com um país específico e também multilateral com diferentes países, ok? Então, nós terminamos aqui as regras deontológicas, nós vamos continuar na próxima aula com os principais deveres do servidor público do IBGE. Por enquanto é só, espero que vocês tenham gostado. Esta aula que nós tivemos aqui, ela faz parte de um conjunto, mas se você quer estudar este material mais aprofundado, com a discussão um pouco mais detalhada, assistir todas as aulas, eu convido você a se matricular no nosso curso preparatório para o IBGE. O professor Davi tem um curso preparatório no nosso site, nós temos uma plataforma com videoaulas, apostilas, simulados exclusivos que a gente não tem no YouTube, você não vai encontrar na internet, porque foi um simulado elaborado por mim com base no perfil da Banca Sebrasp, com base no material e que eu discuto com vocês na plataforma, além de dar dicas e orientações de estudo. Estou continuando no YouTube, mas lá a gente tem um material mais amplo, língua portuguesa, matemática, todos os conteúdos do edital. Então, se você quiser se matricular, entra lá no nosso site ou chama aqui na descrição do vídeo no atendimento, tire todas as dúvidas, porque estamos com a super promoção de lançamento. Sexta-feira, dia 5, lançamento oficial do nosso curso preparatório. Quem está assistindo aí, não deixe de se inscrever no nosso canal e siga o Instagram do professor Davi, professor.davi. No meu Instagram eu estou postando dicas todos os dias de estudo e também estou postando para vocês perguntas e quiz que você pode responder na hora. Na descrição deste vídeo tem o link do grupo do Facebook, do WhatsApp e do Telegram. Todos os dias eu posto dicas, informações nesses grupos, materiais que a gente encontra para tentar te ajudar. Mas de uma forma geral, espero que essa aula tenha te ajudado. Se você gostou da aula, dá um feedback aqui no chat, deixa um comentário falando do que achou. Amanhã a gente se encontra para mais aula do concurso do IBGE. Um grande abraço, pessoal. Tchau!